foi rejeitado pelos homens. Nós, em nosso posicionamento de viver o Evangelho, sendo uma pedra viva, assim como Jesus foi, também nem sempre seremos aceitos quando nós formos ministrar a sua palavra. E nós precisamos ter um entendimento disso. E a palavra vai dizer aqui, em 1 Pedro 2, que nós iremos ter uma edificação de uma casa espiritual para sermos um sacerdócio santo. E aqui nós podemos visualizar a segunda característica, que está lá em Apocalipse 1, do versículo 4, versículo 6. Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui rapidamente. Fala o seguinte: Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, a seu Deus e Pai. Então, nós, como filhos maduros, como esses filhos que passaram por esse processo de amadurecimento, nos tornamos pedras vivas, assim como Jesus foi, nos tornamos sacerdotes dentro do reino de Deus. E não apenas isso, a palavra vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, o seguinte: Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Pedras vivas, sacerdotes e cartas vivas que testemunham o Cristo. São essas três características que o Filho de Deus carrega em sua essência. E quanto a isso, nós precisamos pensar sobre o texto que nós temos utilizado nesse ano, que é João, capítulo 4, versículo 35. Eu lhes digo, abra os olhos, veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Nós precisamos entender que lá fora existe um campo pronto de cativos para serem libertos dos seus pecados. Existe um campo pronto de enfermos que necessitam serem curados de suas enfermidades. Existe um campo pronto de pessoas que estão sedentas por Cristo e falta esses filhos maduros levar a palavra até eles. O que eu acho interessante quanto a isso é que se a gente for olhar o capítulo 15 de Lucas, nós iremos perceber que o foco daquele texto é a alegria que há nos céus quando há o arrependimento de um pecador. No contexto, a palavra vai dizer que os fariseus, os religiosos daquele tempo, criticavam a Jesus porque estavam vendo que ele estava se reunindo com publicanos e pecadores. Diante desse contexto, Jesus conta duas parábolas: a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. E as duas com esse foco, mostrando o resgate da ovelha que se perdeu. Mostrando o resgate daquela ovelha que estava perdida. E o interessante é que na parábola da ovelha perdida, diz que ele deixou as 99 no campo e foi ao encontro daquela que estava perdida. Nós, como filhos, que tomamos a decisão de seguir a Cristo, nós somos salvos. Então nós representamos as 99 que ficaram no campo. Eu não quero dizer que o foco de Jesus não está em nós. Ele nos ama, Ele cuida da gente. Mas a partir do momento que nós somos salvos, o principal foco dele é aquele que está perdido. O centro não é as nossas vidas, o centro não é os nossos sonhos, o centro não é aquilo que nós buscamos para as nossas áreas de vida, o foco é aquele que se perdeu. E é muito interessante que tanto esse texto, como tem alguns outros, mostra o campo. Olha o campo, ele está pronto para a colheita. Existe um outro texto que fala: orem para o dono da seara, para que envie os seus trabalhadores. E na ovelha perdida vai dizer que ele deixou as 99 no campo. Nós, as 99, fomos enviados para o campo de Cristo, para realizar a colheita neste tempo. Para justamente ser os ceifeiros que vai em busca daquele que se perdeu. E Jesus é essa pessoa que está com esse foco, está com esse objetivo de salvar esses que estão perdidos em nosso tempo. E isso é o que nós precisamos pensar. Eu quero ler com vocês o que está em Efésios, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15.
Assim diz. Todos acharam? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o objetivo de Jesus é nos colocar diante desse evangelho para que a gente possa chegar ao momento que a gente possa abrir mão da infância na fé, da adolescência na fé. E é muito interessante pensar que o adolescente na fé é aquela pessoa que quer tudo de Deus, é aquela pessoa que quer tudo aquilo que Deus oferece em sua palavra, mas rejeita a mensagem do confronto. Rejeita a mensagem de que agora ela precisa se movimentar, assim como nós falamos, como uma pedra viva, como uma carta viva, como aquela pessoa que precisa representar o Cristo na terra. Então nós precisamos deixar essa condição de criança na fé, de adolescentes na fé, para alcançar a maturidade em Cristo, para que não mais sejamos enganados por todo vento de doutrina, mas confiando verdadeiramente no amor, nós possamos realizar essa obra neste tempo. E essa obra que nós temos para realizar, nós não estamos sozinhos para fazer ela. E quanto a isso, me chama muita atenção um texto onde Jesus está orando a Deus. E eu vou ler esse texto todo com vocês. Não vamos perder a atenção, é um texto um pouco grande. Mas à medida que a gente for lendo os versículos, eu vou parar para que a gente entenda. Está em João, capítulo 17. O contexto desse texto é momentos antes de Jesus estar sendo crucificado. E aqui Jesus vai estar orando a Deus. E no meu entendimento, essa oração é o resumo daquilo que eu estou falando hoje. A partir do versículo 1, diz o seguinte: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a boa obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu o destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou.
Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também sejam santificados. Nesses versículos que nós lemos, eu percebo que há um foco, que é a unidade. Então, essa missão de filhos de Deus é feita por uma igreja, por um corpo de Cristo sarado, maduro, que está disposto a cumprir aquilo que o Senhor tem. E o interessante é que Jesus está falando aqui em sua oração: Pai, eu não rogo pelo mundo, eu não clamo pelo mundo. Eu clamo por aquele que me destes, para que assim como eu sou um com você, eles possam ser um comigo. E no versículo mais adiante, a partir do versículo 21, vai dizer: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Percebe o quão poderoso é o que foi gerado pela cruz em nossas vidas? Jesus era uma pedra viva. Nós, assim como lemos no texto anterior, somos pedra viva como ele. Jesus apresentava um sacerdócio real, e a palavra vai dizer que nós somos constituídos em um reino de sacerdotes. Jesus era uma carta viva de Deus, e a palavra vai dizer que nós hoje somos essa carta viva. E aqui a palavra vai dizer que nós temos em nós a mesma glória que havia em Jesus, que foi concedida por Deus. A glória que foi concedida por Deus a ele, ele concedeu a nós, para que nós possamos manifestá-la nesse tempo às pessoas que estão fora. Ser parte dessa unidade de Cristo é se mover junto com a igreja. É estar junto diante do movimento que a igreja tem. E nós temos um momento oportuno atualmente, que é o movimento que nós estamos tendo com as células. As células apontam para esses filhos maduros que entenderam que são cartas vivas, que são pedras vivas, que necessitam manifestar o evangelho na vida de outras pessoas. Quando nós não vivemos essa realidade que está sendo vivida pela igreja, nós não estamos vivendo em unidade. Estamos fazendo o contrário. Estamos lutando contra a unidade. E nós precisamos cair em si neste tempo e entender qual é a nossa posição em Deus. Que nós precisamos, assim como Jesus foi, e assim como diz no Evangelho, andar como Ele andou. Ser como Ele era, amar aquilo que Ele amava. E toda vez que eu penso nisso, sobre essa característica de sermos testemunhas de Deus, eu penso que, e é uma pergunta que eu já fiz lá na célula, será que nós gostaríamos de ser um apóstolo daquele tempo? Será que a gente gostaria de testemunhar com os nossos olhos o ministério de Jesus na terra? Porque se a gente for olhar o panorama, a maioria deles foram mortos. Apenas João, que teve uma morte mais tranquila na ilha de Patmos. E um pouco tempo depois da ascensão de Jesus aos céus, a palavra vai dizer que os cristãos daquela época, a igreja primitiva, era perseguida. E os seus corpos eram utilizados para iluminar as ruas de noite. Eram colocados vivos em uma estaca de madeira, queimados, para que ele pudesse iluminar a noite. Essa era a condição, essa era a realidade de uma testemunha de Cristo, de uma carta viva de Cristo naquele tempo. Nós vivemos em um tempo diferente. Nós não vemos isso aos olhos nus. Nós não vemos essa perseguição. É lógico que há locais do mundo que há isso. Mas nós temos uma riqueza muito grande. Nós não temos essa perseguição. Nós temos o evangelho de livre acesso. E o que nós estamos fazendo com ele? Permanecendo como crianças na fé, ou, assim como diz no texto, como crianças recém-nascidas, buscando com todo zelo ser salvos, ser amadurecidos, para que verdadeiramente nesse tempo nós possamos manifestar a realidade dos céus na terra. Somos essas testemunhas nos dias de hoje. E nós precisamos despertar para isso.
Porque essa é a expectativa da criação, da criatura criada, a manifestação dos filhos de Deus. Jesus colocou dentro de você essa característica, Jesus colocou dentro de você essa personalidade de ser uma carta viva, de ser um instrumento dele nesse tempo. E nós precisamos nos despertar para essa realidade. E eu não falo isso utilizando as palavras de Paulo, eu não falo isso pelo fato de eu ter alcançado. Eu também estou no mesmo processo de vocês. E eu já percebi várias vezes momentos em que eu, como filho, estando na casa do Pai, tive atitudes e práticas de menino na fé, de órfão na fé, de uma pessoa que tem uma riqueza que Jesus gerou, mas não se utilizou dessa riqueza para fazer aquilo que o Pai quer de nós. Irmãos, nós precisamos ter esse entendimento. Hoje nós temos uma realidade que é totalmente diferente a desses apóstolos. Nós temos um poder de alcance muito maior do que eles tinham de manifestar o Evangelho. Algum tempo atrás eu tinha tido a ideia de fazer alguns vídeos no Instagram para postar. Eu até fiz uns 4 deles, mas parei. E é isso que o Senhor tem me feito refletir nesse tempo. O que nós estamos fazendo com as riquezas que Ele gerou na cruz? O que estamos fazendo com aquilo que Ele colocou em nós? Nós estamos prendendo como se a gente fosse uma represa, ou nós estamos fluindo com aquilo que o Senhor quer de nossas vidas? E nós precisamos entender isso, colocar nossa mente para pensar e buscar em Deus a realidade dos céus que Ele tem para os filhos dEle nesse tempo. Amém? Eu quero orar com vocês. Vamos ficar de pé. Pai, nós amamos a sua cruz. Nós amamos aquilo que o Senhor gerou através da cruz, Pai. No nome de Jesus, o Senhor se tornou maldito em nosso lugar. Tomou a nossa morte para que a gente fosse mais uma vez enxertados em sua oliveira, Senhor. Pai, nós agradecemos por isso que o Senhor fez em nós. E assim como nós ouvimos nessa noite, Pai, nós queremos ser um, assim como Jesus, assim como você era um com o Pai. No nome de Jesus, que neste tempo o Senhor acorde a sua igreja. Não apenas o MAGC, mas todas as igrejas desta cidade. Todas as igrejas desta nação. Que neste tempo os seus filhos possam alcançar a maturidade na fé. Possam abrir mão de todo o pecado, de toda a maledicência, de toda hipocrisia, de todo engano. E verdadeiramente viver como filho nos dias de hoje. Pai, no nome de Jesus, gere essa realidade em nossos corações. Coloque em nós um temor por aquilo que o Senhor tem para nós neste tempo. No nome de Jesus, eu declaro um despertar espiritual sobre essa casa. De pessoas que despertem para o dom profético que há nelas. De pessoas que despertem para as habilidades que há nelas. No nome de Jesus, Senhor, uma igreja sarada, uma igreja que seja levantada em maturidade para fazer a sua vontade neste tempo, Senhor. Esse é o nosso pedido e esse é o nosso clamor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa foi a palavra de hoje. Que vocês possam meditar, refletir, buscar entender se estão sendo crianças na fé ou se estão realmente buscando a maturidade de um filho de Deus. Amém? Amém. Pode sentar, querido. Nós vamos ceiar nessa hora. Amém? Calma, daqui a pouco chama. Peraí. Quero dar uma palavra a vocês antes da ceia. Não será uma segunda pregação, mas eu quero, certamente irei enxertar algo nessa noite provocativa que Alan colocou. E eu creio que é isso que o Espírito está falando nesse tempo. Voltarmos aos rudimentos da fé. Voltarmos ao Evangelho simples, a uma vida santa, ao mover sobrenatural do Espírito. Queridos, o grande confronto
nesse século, não está relacionado ao nosso intelecto, não está relacionado ao nosso conhecimento, mas estará relacionado à nossa humildade e obediência a Deus. Porque o Evangelho é esse confronto. Se nós pararmos para pensar, quantas pessoas Jesus salvou na cruz? Quantas pessoas Jesus salvou na cruz? Todas. Como assim? O Evangelho não é para os crentes ser salvos. O Evangelho não tem... Jesus não fechou um acordo com o MGC, com a Assembleia de Deus, com a Igreja Católica, com o Espiritismo, ou qualquer outra religião. Queridos, havia algo que foi quebrado no Éden. E esse pecado que entrou no Éden, entrou por quê? Porque Deus havia feito tudo e entregue nas mãos de quem? Do homem. Deus não produziu o pecado veio da desobediência do homem em querer não ser cuidado por Deus. Portanto, a salvação ela não é um fim em si mesma, ela é o meio. Então havia um preço a ser pago pelo pecado do homem. A Bíblia, hoje até o dia da Bíblia, né? A Bíblia é um livro de um pai apaixonado pelos seus filhos, tentando persuadir o coração dos seus filhos a viver novamente a vontade dele. De tão simples que é. Porém, nós não somos simples, porque nós temos 1 milhão de perguntas na nossa arrogância e limitação humana. No nosso egoísmo e na nossa vaidade. E o Evangelho é um confronto ao intelecto humano. O Evangelho é um chamado à humildade. De fazer assim, já que eu sou seu filho, eu vou te reconhecer como pai e vou me submeter então à tua vontade. Eu vou experimentar isso. E esse é o chamado de Deus. Então olha que interessante. Nós estávamos mortos no nosso espírito, porque o pecado entrou e nos matou. Aí vem Jesus, assim como o pecado entrou por um homem, vem Jesus agora, feito em espírito e não mais em carne humana, e paga o preço e resgata a humanidade de volta para Deus. A mesma humanidade que na reunião dos 3 ali, ele falou, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. É um tapa na minha cara achar que porque eu sou apóstolo, a prostituta, o homossexual, o ladrão, o homicida, ele não foi salvo. Então qual é a diferença? A diferença é que se eu não anunciar a salvação, eu nunca vou reconhecer Deus como Pai, mas vou até recorrer a Deus. Basta você estar no aperto. Mas não é essa a intenção de Deus, se revelar como Deus, porque Ele não tem problema, Ele é Deus. E eu preciso reconhecer a soberania dEle. Então o que Deus quer? Que eu reconheça a minha responsabilidade na minha vida espiritual. Aonde eu vou reconhecer que eu fui salvo naquela cruz, que os meus pecados foram pagos, e agora por causa da obediência a Ele, eu vou me tornar filho de Deus. E essa é a essência do Evangelho. A salvação foi para todos. Agora, quem vai se tornar filho? A todos quanto o receberem. E por que é importante eu pensar nisso, mediante a fala de Alan nessa noite? Porque a glória que há de ser revelada, ela não é para qualquer pessoa, é para os filhos
maduros, que se submeteram ao processo de nascer de novo, de ser alimentado com leitinho, mas de ir crescendo até poder comer a feijoada pesada do Evangelho. Até conseguir ser sustentado mesmo, de verdade. Por quê? Porque se você olhar a oração de Jesus, ele está falando assim: glorifica-os, assim como eu te glorifiquei. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui. Nosso propósito não é ser salvo. Você não está aqui para ser salvo, filho. Você já foi salvo, amém? Você não está aqui para ser abençoado. Senão a Bíblia está errada. Porque Paulo disse que nós já fomos. Então, peraí, eu estou aqui para quê? Para revelar o Pai. Porque todo filho revela o seu Pai. E aí tem um problema, sabe por quê? Porque aí te quebra o direito que você tem, mas te traz de volta para o relacionamento. Porque Deus havia dado tudo ao homem já no Éden. Então o que Jesus fez? Nos transportou de volta. Então não é uma questão de direito. É uma questão de relacionamento. Portanto, se eu não amar a Deus de toda a minha força, de todo o meu entendimento, de tudo, eu não vou conseguir chegar lá. Porque os filhos da carne estão atrás dos seus direitos, mas os filhos do Espírito estão atrás do seu propósito, que é revelar a glória de Deus. As pessoas só podem conhecer o Evangelho através de pessoas. As pessoas só podem conhecer o Pai que é nosso e que também é dele através dos filhos desse Pai. Isso é difícil para nós. Então a primeira coisa que eu preciso resgatar é que eu sou filho. Olha o que Paulo vai falar em Romanos 8. Rapidinho. Portanto, irmãos, ou melhor, 12. Portanto, irmãos, não vemos nada à velha natureza que requeira que vivamos de acordo com ela. Porque se vocês viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão. Mas se pelo Espírito, com a letra maiúscula, continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Mas, em vez disso, receberam o Espírito que nos torna filhos e por meio do qual chamamos Abba, Pai. Isto é, querido Pai. E o próprio Espírito dá testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, o Messias. Se sofremos com Ele, a fim de que também seremos glorificados com... Opa, Paulo está então em concordância com o que Alan acabou de falar? Cara, o Espírito não testifica que Deus é Deus. Já imaginou Deus tentando te convencer que Ele é Deus? Tu já imaginou? Deus que fez tudo. Que se estalar o dedinho, tu foi. Aí está te convencendo que Ele é Deus. Ele não seria Deus. Se Ele precisa te convencer de alguma coisa, não é Deus. Então por que o Espírito quer te convencer? Porque Ele quer ser seu Pai. Esse Deus Todo-Poderoso fez os céus e a terra. E que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele quer te convencer que Ele quer ser seu Pai. Alô? Se eu te perguntar, você conhece Deus ou você conhece o Pai? Porque a oração de Jesus é para que você conheça o Pai, não a Deus. Porque o que de Deus se pode conhecer, Ele já manifestou em quem? Em Cristo. Qualquer pessoa que queira anunciar a Deus vai ter que ser filho
de Deus como Cristo. Ele é a imagem, Ele é a propiciação, Ele é tudo. Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele é o testemunho. Cristo é tudo em todos. Estão comigo? Amém? Você está entendendo isso? Sabe por quê, queridos? Olha o que Romanos 19 vai dizer, 8:19 agora vai dizer. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam, porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura de que ela também será libertada da escravidão e a decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a glória dos filhos de Deus. Na sua tradução aí, talvez, falando da glória que há de ser revelada nos filhos. O que é a glória que Deus quer revelar? Ele. Através de quem? De mim e de você. A palavra dele através de mim e de você. O Espírito dele através de mim e de você. O poder dele através de mim e de você. Faz sentido? Sim ou não? Aí quando você vai lá no 29, Paulo vai dizer assim: pois aqueles a quem conheceu de antemão também determinou antecipadamente, ou seja, predestinou. Tem um destino, tem um propósito. Em nome de Jesus, predestinação não dá conta da salvação. Predestinação é Deus falar assim, ó, ei, um projeto tinha sido feito. E ele falhou porque o homem decidiu cuidar de si próprio e não se submeter a Deus. Mas veio Jesus e pagou o preço para que a gente possa voltar predestinados a sermos filhos novamente. E aqui ele coloca bem claro isso. O que de antemão também determinou antecipadamente que se conformasse, tomasse a forma ao padrão de seu filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. E aos que determinou de antemão também chamou, e os que chamou também considerou justos, e os que foram considerados justos também glorificou. E por que, apóstolo, você está falando tudo isso? Porque hoje nós vamos cear. E Paulo vai nos ensinar, quando ele fala da ceia, em 1 Coríntios 11, que nós não podemos comer indevidamente. Agora eu estou falando da ceia. Paulo fala uma coisa muito interessante. Abre aí sua Bíblia no livro de Coríntios 11. Primeiro Coríntios 11. Eu vou ler a partir do versículo 23. Há um questionamento aí na igreja de Coríntios, quem podia estar na ceia, quem não podia, quem ia comer, se esperava, não esperava. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, a ceia não pertence à igreja, a ceia pertence ao Senhor, amém? Nenhuma igreja morreu por nenhum pecador. Quem morreu pelo pecador foi quem? Acabou. Então quem come e bebe? Quem crê. E isso hoje é um tapa na teologia. Por quê? Porque a igreja ela quer dizer quem tem direito à mesa. Todos nós temos direito à mesa. Está esculhambando a mesa do Senhor. Mas, meu amigo, Jesus já tinha esculhambado tudo, andando com publicano e pecador. Você quer ser melhor? Você quer ter um reino só para você? Ou você quer se colocar na condição de pecador e olhar para o outro como seu irmão? Ele só não sabe o pai que tem, você sabe. Então é você que vai anunciar para o outro quem é seu pai e quem é o pai dele. Portanto, o pecado de quem já aceitou Jesus não é maior e nem menor de quem ainda não conheceu Jesus.
é o mesmo pecado. E é o mesmo Jesus que santifica a todos. E é isso que o povo não entendeu aqui, começaram essa confusão. E é interessante que a teologia soube apropriar disso para dizer quem é que pode comer à mesa com o Senhor e quem não pode. Sendo que até aquele que ia vender Jesus estava comendo com ele à mesa. E o diabo estava na porta esperando só Jesus falar assim, pode entrar, que eu vou tomar posse dele agora e ele vai te vender. É só você olhar o texto. Então uma das coisas que nós vamos nos arrepender hoje é da arrogância de nós sermos crentes. Mas de nos tornarmos filhos. Cara, em nome de Jesus, nunca olhe para uma pessoa que está em pecado. Nunca olhe para uma pessoa que está em pecado. Porque você saiu do pecado, sendo você melhor do que ele. Por isso que a Bíblia diz que quem alcança a misericórdia é quem vai proceder com o quê? Com misericórdia. Quem anda em amor é que vai amar. Então, se você não conhece, não reconhece a obra que Jesus fez na tua vida, você nunca vai ser usado para a vida de alguém. Por quê? Porque o seu testemunho de juízo próprio é maior do que o de Jesus. E aí Paulo vai falar assim: porque recebi do Senhor o que lhes transmiti, que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, pegou o pão e depois de dizer braca, ou seja, abençoou, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é para quantos? Todos vocês. Estava na mesa, irmão. Judas estava na mesa. Pedro e João estavam assim, eu não vou vender ele. João também, eu também não, eu tenho certeza. Eu acho que Pedro já estava com a espada pronta. Para saber quem era, para cortar logo a cabeça. Mas dos 12, Judas sabia, ou seja, sobraram quantos aí? 9. 9 estavam se perguntando, peraí, eu tenho potencial para vender ele. Eu acho isso tão doido. Aí Jesus falando assim, ó, este é o meu corpo, que é dado para todos vocês. Aonde estava o corpo de Cristo? No pão? Não. Estava onde? O que ele ia acontecer em seguida? Ele seria o quê? E nenhum dos seus ossos seria o quê? Quebrados. E o seu corpo não foi decomposto, por quê? Porque ao terceiro dia ele seria... O pão fala disso. Do nascer, morrer e viver para a eternidade. O pão fala de você entender quem você se tornou agora. O que te alimenta de verdade. O que te sustenta, quem é o seu DNA. De que farinha você foi feito. Entendeu? Farinha boa. Né? Que é, farinha boa todo mundo entende. Estão entendendo o que Jesus está falando? Aí ele vai dizer mais. Façam isto como memorial para mim. E da mesma forma, pegou o cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem como memorial para mim. Jantar comum, regado a pão e vinho. E era vinho mesmo, e com álcool. E ele usa aquele momento para quê? Para ensinar 2 princípios. Qual o primeiro princípio? Nos tornamos. Qual o segundo princípio? Como ele fez isso? O sangue fala de quê na Bíblia? O sangue no mundo espiritual. Se você for em qualquer religião,
qualquer religião, o sangue vai falar de quê? De vida. Vai falar de sacrifício. Vai falar de oferta ou de oferenda. O sangue vai falar de uma aliança. E ele está falando agora que é uma nova aliança. Por que uma nova? Porque a velha tinha sido perdida onde? Não foi no Velho Testamento, foi lá no Éden. E qual foi a aliança que Deus fez lá no Éden? Sujeitar a terra, dominar a terra e tudo que nela. Eu fiz tudo para vocês, fiz um lugar para vocês. Qual é a minha questão agora? Agora, todo dia eu quero vir e ser adorado. Olha que interessante. Deus só queria uma coisa com o homem: relacionamento. Para Deus ter um relacionamento comigo, com você, sabe o que Ele fez? Ele providenciou tudo. E foi Ele que nos fez. Portanto, Ele sabe exatamente o quanto eu e você precisamos. Deus tem a medida certa para cada filho seu. Porque se Ele fosse lá e resgatasse o pecado só de alguns, menino, sabe o que a gente estaria fazendo hoje? O que as cruzadas fizeram lá no passado, comprando arma e matando os outros em nome de Deus. Pode ter certeza disso. Agora, o mais interessante de tudo isso, Paulo diz assim: porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, anunciam a morte do Senhor até Ele vir. Agora, interessante. Você vai agora pegar um pedaço de pão e vai pegar um suco de uva, que em breve não vão trazer o vinho sem álcool, mas vai ter. Vamos restaurar isso na igreja em nome de Jesus. E você vai comer. Mas você está anunciando aonde? Nunca parou para pensar nisso? Alan acabou de ministrar exatamente isso que Paulo está falando. Então, quando eu como do pão e bebo do cálice, eu estou me preparando para quê? Para anunciar. Para pregar, para evangelizar, para testemunhar, para viver uma vida santa, simples, sobrenatural. Até Ele vir. Anunciar quem? Ele, o Pai. Através de quê? Da minha e da sua vida. Portanto, aí Paulo vai dizer: quem comer o pão do Senhor, beber do cálice do Senhor de forma indigna, será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Por isso que a pessoa examine a si mesma, e então coma o pão e beba do cálice, porque a pessoa que come e bebe sem reconhecer o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Por esta razão, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns morreram. Se nós nos examinássemos, não incorreríamos no juízo, mas quando somos julgados por Deus, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Peraí. A Bíblia diz lá em João 17 que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Porque o mundo, desde que o homem assumiu que ele vai governar a sua própria vida, o mundo já está o quê? Condenado. Agora, interessante. A mesma proposta de Deus no Éden é a mesma proposta para mim e para você hoje. Aí o que o diabo falou? Não, você não precisa ser governado por Deus. Você pode governar a si mesmo. Olha que interessante. O diabo só precisa te convencer. Não é que você não precisa de Deus. É que você não precisa ser salvo. Porque se ele te convencer que você não precisa da salvação, ele está te convencendo que o sacrifício de Jesus foi o quê? Inútil.
Então, se você acha que você não precisa ser salvo, você está dizendo diretamente para Deus que o sacrifício que Ele fez, a oferta que Ele fez, enviando o seu filho para morrer no meu lugar, é inútil. Estão comigo? Mas onde eu quero chegar? É comer indevidamente. E o que é comer indevidamente? Não é comer se eu estou sem pecado, não é isso. Até porque o sangue vai me purificar do pecado. O corpo vai me alimentar de volta ao Senhor. Então o que é comer indevidamente? Atenção aqui. É eu não discernir o que Jesus está fazendo na minha vida para o corpo de Cristo. É eu não discernir o meu lugar como, qual foi as 3 bases que colocou? Pedra viva, carta viva e sacerdote. É eu comer hoje sem entender o que Alan acabou de pregar. É eu estar aqui no MAGC e não saber que eu estou aqui e para que eu estou aqui. É eu acessar, por exemplo, e não há problema nenhum nisso, amém? Mas, poxa, eu olho lá, o Luciano Subirá pregando, pô, palavra tremenda, eu olho lá, o Luiz Hermínio pregando, palavra tremenda, o Júlio de Oliveira, beleza. Aí, às vezes, eu tenho uma palavra tremenda aqui, eu não mando ela para ninguém. Eu nem estou no Instagram, nem no YouTube da igreja. Por quê? Porque eu acho que lá o céu já está rasgando, aqui o céu deve estar no mínimo nas pedras ainda, coitado. Sabe qual o lugar que você foi chamado para fazer a diferença? É o lugar que você está. Deus não precisa tirar de Itabuna para te levar para as nações, para dizer que Ele é Deus na sua vida. Deus precisa da sua obediência em Itabuna, para Ele fazer da sua vida o que Ele quer aqui, como o reino dos céus. Eu costumo dizer que o maior testemunho é o de Jesus, e é. O segundo maior testemunho é o seu. E o terceiro é o do outro, que aumenta a minha fé. Mas se o meu testemunho não for o segundo, eu não sei quem foi o primeiro. Porque o das outras pessoas estão no lugar do de Jesus. E eu só posso ter testemunho por causa do dele. Então eu preciso responder a esse tempo. Devane está falando de consciência, né? Consciência. Cara, eu preciso saber onde eu estou. Todos nós hoje temos uma plataforma. Vocês hoje são a minha plataforma aqui. Nós vamos comer e cear, sabe por quê? Porque se aqui hoje, nesse momento, é o nosso quarto que Jesus preparou. Aqui é o lugar dos discípulos. Vamos sentar à mesa agora e nós vamos repartir o Cristo. Mas depois Jesus morreu, sabe o que eles fizeram? Eles foram enviados, foram capacitados pelo Espírito e foram enviados para morrer pelo Evangelho. Como é que eu vou ficar na igreja e não morro nem para mim mesmo? Então deixa eu te chamar a uma questão. Jesus está te chamando nesse tempo. Não é para fazer diferença. O mundo não precisa de ninguém para fazer diferença. O mundo precisa é de Cristo. E quem está cheio de Cristo fará a diferença. Porque vai amar o que ninguém ama. Vai perdoar o que ninguém perdoa. Vai testemunhar, vai dar esperança para quem não tem esperança. Vai falar da eternidade para quem crê só nesse mundo. Vai trazer uma revelação do Pai para aqueles que são filhos de Deus e ainda não conheceram o Pai. E você tem a sua plataforma, filho. Deixa a sua vida ser uma carta viva nesse dia. Aí você faz, mas apóstolo, que plataforma eu tenho? Fazer? Com quantas pessoas você trabalha? Quais os lugares que você pisa? Quantas pessoas tem na sua rede social? Quantas pessoas tem no seu WhatsApp? Percebeu que na verdade Jesus não confinou a igreja, Jesus espalhou a igreja agora para outros meios? E aí a gente olha para esse livro e aqueles 11 homens que sobraram mudaram o mundo. Então, na verdade, essa igreja hoje é muito pior do que aquela. Porque hoje nós temos tudo. Hoje nós falamos para as nações da terra. E nós não estamos mudando nem a nossa cidade. Por quê? Porque nos falta consciência do corpo. Há uma noiva para ser preparada.
Há um casamento para acontecer. E nós precisamos atrair o noivo. E nós só vamos fazer isso quando nós nos devotamos à igreja dele. Nos colocamos a serviço dele na igreja, e não a serviço da igreja para ele. Muitos se apropriaram de servir a Deus, estão sendo servidos na sua própria igreja. Não é sobre isso. É sobre o seu coração estar em tudo o que Deus está. É você olhar para a Bíblia e falar assim, ó, desde você nascer de novo, a educar a filha, a viver um casamento, a viver uma vida de solteiro em santidade, a viver uma vida de ministério, a ser um líder na igreja, sem sacrifício. Porque não há sacrifício em servir a Cristo, porque o sacrifício foi Ele. Está entendendo? Amém? Vamos ficar de pé? Então você, ao comer e beber nessa noite, você vai analisar a palavra que lhe foi ministrada. Você vai deixar o Espírito nessa noite te convencer. Te convencer daquilo que é o corpo, daquilo que é o sangue, daquilo que é a presença de Deus. Daquilo que é o seu chamado. Está entendendo? Daquilo que é Jesus. Queridos, relacionamento com Deus não é por ordenança. É por amor. Vida com Deus não é porque há uma lei, um pecado e que vai levar para o inferno. Não. É conhecer Ele. E saber quem eu sou. É conhecer Ele e me transformar naquilo que Ele sabe de mim, não no que eu sei de mim mais. Pedro, para se tornar viva, pedra viva, ele precisou saber, o Pai precisou revelar a ele quem era o Cristo. Então eu oro nessa noite para que o Pai te revele quem é o Cristo. Lembre-se que não foi carne, não foi sangue, ou seja, não vem essa revelação não vem do pastor, essa revelação não vem da teologia, essa revelação não vem da ciência, ela vem do Pai. Porque se você souber quem Ele é, você imediatamente vai saber quem você é. Amém? Amém? Vamos orar? Vai distribuir? Então vai, depois eu oro. Eu ia orar para depois distribuir, mas esse... Tinha um som ligado aqui, não tem mais não. Não é isso. Não tem mais, né? Não tem mais gravadana. Aleluia. Del, pede a Clara para trazer a menina para cá, por favor. Amém, queridos? O Espírito é que tem a intenção de testificar ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Bonitão, e eu? Obrigado, filho. Amém? Feche seus olhos. Peça ao Espírito nessa noite. Peça ao Espírito nessa noite.
Peça ao Espírito nessa noite. Peça ao Espírito nessa noite. Para te convencer que você é filho. Você é filho. Você foi comprado. Entrega a avó. Entrega a avó. Você foi comprado. Pronto, pronto. Vovó está aí. Pronto. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro. O valor que você tem, que estava perdido, foi pago naquela cruz. Você precisa viver e andar nesse valor, nesse conhecimento, nessa revelação, e não daquilo que o mundo pode falar sobre nós. Tá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos o pão, que é o teu corpo. E queremos comê-lo hoje, Senhor, discernindo, Pai, o corpo. Discernindo a tua igreja, que é maior do que nós. Discernindo o outro, que é mais importante muitas vezes do que nós, naquilo que nós fomos chamados e selecionados pelo Senhor para esse tempo. Nós nos submetemos nessa noite, Senhor, ao teu Espírito, para que Ele nos dê o discernimento do corpo. Nós consagramos, Senhor, o vinho da nova aliança, o teu sangue, que nessa noite nos purifica de todo o nosso pecado. Porque se dizemos que não temos pecado, mentimos. Temos sim, Senhor. E muitos precisam ser aniquilados cada vez que nós aceitamos a tua palavra como verdade e vamos crucificando a nossa carne, o nosso entendimento, a nossa vida, a nossa vontade e abrindo mão dela para viver a vontade do Evangelho de Cristo, para viver a tua palavra. Então, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, o teu Espírito tome cada um deste lugar e nos faz um contigo. Nos faça um corpo, uma igreja. Nos faça, Senhor, um com o Pai, assim como Tu és. Nós queremos ser enxertados nessa noite na Tua oração, para que o Senhor nos glorifique, a fim de que nós venhamos Te glorificar. E nós venhamos a Te glorificar a cada dia, para que o Senhor possa continuar nos glorificando. No nome do Senhor Jesus, possamos comer todos, em nome de Jesus. E beber todos. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Que o Senhor nos dê, Pai, amor, compaixão, graça, misericórdia, sabedoria, entendimento. Que o Senhor nos dê um coração, Senhor, sensível ao Teu Espírito. Que o Senhor nos dê, Pai, um coração que está disposto a abrir mão do que já sabe para aprender o que não sabe. Abrir mão do jeito que é para poder aprender a fazer do seu jeito, Senhor. Porque não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito, diz a Tua palavra. Então que o Espírito nos ensine nesses dias. Que nós sejamos avivados nesse tempo, Pai. A reconhecer o Teu Evangelho de forma verdadeira e genuína. E obedecer a Tua palavra. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que haja cura, que haja libertação, que haja socorro, que haja, Senhor, ouvido o nosso clamor diante de Ti. Os Teus olhos, Senhor, estão postos sobre nós, os Teus ouvidos atentos e as Tuas mãos estendidas para nos salvar. Então que haja salvação em nossas vidas, que haja salvação em nossa casa, que haja transformação em nosso meio, Pai. Que haja manifestação do Teu reino sobre nós. Leva-nos em paz e em segurança. Que a Tua graça e o Teu favor nos acompanhem a cada dia. Bondade e misericórdia, Senhor, seja conosco, hoje, sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, resplandeça sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Dê um abraço ao teu irmão, declare ele a paz do Senhor.